Se cuidar é um ato de coragem que pode salvar a sua vida, além de ser um ato de amor para você e toda a sua família. E o Novembro Azul tá aí para nos mostrar isso também. E para a gente falar hoje no Podcast P sobre um tema tão importante que é o Novembro Azul, o câncer de próstata, nós estamos aqui com o Dr. Diogo, da Clínica Goiana, para estar abordando esse tema tão importante. Doutor, muito obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês. Falar sobre esse tema bastante importante, que é a saúde masculina, né? Hoje em dia, os homens até estão se cuidando menos, não é uma coisa tão comum antigamente. Eu lembro quando eu era estava começando a faculdade, o homem só ia acompanhado da esposa, do amigo, de uma vizinha, alguém tinha que cuidar dele. Hoje em dia, os homens só estão se cuidando mais e isso é bem interessante de se ver, mas ainda está bem aquém do que precisa ser. Eu queria que o senhor trouxesse início para a gente entender o que seria o Novembro Azul, qual o significado? O Novembro Azul começou de uma maneira meio informal. Na verdade, um grupo de amigos, acho que se eu não me engano na Austrália, tinha uma mania na internet do pessoal colocar um hashtag No Shave November, que era para não fazer a barba, né? E um grupo de amigos lançou o tal do Movember, que era de mustache, né? Para não barbear e lembrar da saúde masculina. Era esse o intuito mesmo. E acabou que isso expandiu para outros países e essa ideia pegou assim, pegando carona no Outubro Rosa, os homens para ter a saúde masculina no Novembro Azul. Então, o Brasil foi um dos primeiros a ir atrás disso daí e promover a saúde masculina com o Novembro Azul, né? O Novembro Azul, então, ele uma das coisas que a gente procura chamar atenção na saúde masculina é justamente o câncer de próstata, que é lógico, né, que só acontece em homens. E o Novembro Azul é para lembrar da prevenção do câncer de próstata. Então é isso que ele significa. E qual que é a importância da gente abordar esse tema, de falar tanto sobre o câncer de próstata? O homem, ele não tem muita mania, né? Não tem muito costume de se cuidar. Então, a gente fazendo uma campanha que faça os homens cuidarem de si mesmos, lembrar disso daí, é bastante importante, justamente porque é o público que precisa de ser lembrado, né? Agora, em relação especificamente ao câncer de próstata, ele não é o câncer mais comum quando você tira os cânceres de pele, que são os mais comuns, né? Mas a gente sempre, quando a gente fala de estatística de câncer, a gente tira o câncer de pele, porque ele acontece com uma frequência muito maior, ele não entra nas estatísticas de maneira relevante. Então, o câncer de próstata a gente considera como o câncer mais comum no homem, né? E ele o tratamento dele é muito eficaz quando ele é feito na fase inicial. Tem a taxa de cura aí de até 90% quando ele é feito no início, né? Quando o tratamento é feito na fase precoce. Então, por isso que é tão importante lembrar. Porque o homem precisa realmente ser lembrado de cuidar de si, né? E é um tipo de lesão, um tipo de doença que é facilmente curável, pelo menos com uma taxa muito alta de cura, quando ele é feito na fase inicial. Quais são os principais fatores que aumentam o risco para o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele tem como fator principal idade. Eu lembro de um grande professor nosso que falava assim, olha, um homem vai ter problema na próstata, é só viver o suficiente, nem que seja com 120 anos, vai ter problema na próstata. Então, idade. Idade é um grande fator, né, para câncer de próstata. Outro fator importante é a obesidade. Histórico familiar. As estatísticas variam, né, mas eles dizem assim, parente de primeiro grau, pai, irmãos que tiveram câncer de próstata, principalmente se foi antes dos 65 ou dos 60 anos, aí fica mais relevante ainda. Então, esses são os principais fatores. Uma dieta muito rica em gorduras também, com poucos vegetais, é associada, assim, em algumas estatísticas, é relevante também para aumento da quantidade de câncer de próstata. Geralmente, igual o senhor abordou, o homem tem o costume de procurar o médico quando ele tem algum sintoma, quando ele realmente precisa. Então, abordando dentro do contexto que nós estamos falando, quais são os principais sintomas do câncer de próstata? Esse é um problema do câncer de próstata. Ele é muito silencioso. Os sintomas são, a gente chama de inespecífico, né? Que podem significar várias coisas, mas o câncer de próstata, se você for escolher alguns fatores para você falar que está relacionado com ele, vai ser dificuldade de urinar, micção interrompida, ardência a urinar, sangue na urina,
sintomas relacionados com a urina mesmo, com dor ao urinar, né? Claro que quando já é um estágio mais avançado, você também pode ter dor, que é uma dor óssea, né? Mas isso seria já uma doença mais avançada. Mas a rigor, a gente fala que é um câncer bem silencioso. Doutor, e todo homem precisa fazer o exame de toque retal? O exame os homens são muito reticentes em fazer o toque retal, né? Tem vergonha, não gosta, acha incômodo. Mas sim, acontece que de cada 5, um dos cânceres de próstata não vai ser detectado por PSA, né? Que é uma outra avaliação que a gente poderia fazer, né? Porque você tem as avaliações de imagem, que é ressonância, ultrassonografia, e tem a avaliação de PSA, que é uma enzima que a gente mede a atividade da próstata. A gente pode até falar mais sobre ela depois. Mas, enfim, então sim, o homem precisa fazer o toque retal. E o toque retal é homem acima de 50 anos, com aqueles fatores de risco que eu mencionei, e obesidade acabou de entrar como fator de risco para aumento de câncer de próstata, né? Então ele entra como fator de risco para você fazer o toque retal mais cedo. Então, com 45 anos. Então, caso tenha pai ou irmãos com câncer, obesidade ou mais de 50 anos, né? Aí tem que fazer o toque retal. Então, talvez não tenha ficado claro. Todo homem acima de 50 faz anualmente o toque retal. E quando tem algum dos fatores de risco, a partir dos 45. Doutor, então agora me conta o que é o PSA e por que ele é tão importante. PSA, ele é um exame de laboratório que você faz, colhe o sangue e mede o PSA. Nesse exame, você vai medir uma das proteínas produzidas na próstata. E ela tá aumentada, ela tem um nível baixo normalmente. E quando a próstata tá inflamada, quando a próstata começa a aumentar demais, ou quando tem lesão tumoral também, né? Tem vários fatores de incômodo na próstata, que a próstata está sofrendo algum tipo de influência, ela aumenta esse nível no sangue. Então, a gente vai colhendo o PSA e vê, poxa, olha, passou do nível que a gente considera habitual. Então, acho bom o senhor prosseguir a investigação, vamos fazer uma ressonância magnética, vamos fazer um toque retal e fazer uma biópsia. E o PSA, além disso, ele é muito usado para acompanhamento. Vamos supor que uma pessoa teve um tumor, fez a operação, já operou, tá bem, e você fica colhendo o PSA para ver se ele varia. Se ele variar, é um fator muito importante de recidiva, né? Que um tumor voltou, que alguma coisa piorou. Então, ele também tem essa função de alarme para problemas que já foram tratados e estão voltando. Isso é bem interessante no PSA também. A gente sabe que é importante se cuidar em todas as idades, mas voltado para o tema que nós estamos abordando, levando em consideração que são os homens também, a partir de que idade que o homem deve ter essa atenção e esse cuidado? A idade de 50 anos é a idade principal, né? E entram aqueles fatores que eu falei, com os fatores de risco, que são pai ou irmão com tumor de próstata antes dos 65 anos, né? Ou você simplesmente considera pai ou irmãos que têm um tumor e acima de 50 anos. Obesidade acabou de entrar como fator de risco também, né? Que é o que a gente discutiu mais cedo. E o câncer de próstata, ele tem cura? Tem demais. O câncer de próstata, em fase inicial, ele tem até 90% de chance de cura. Então, mais do que tudo, isso é um dos grandes fatores que deveria levar o homem a fazer um exame de rotina para prevenção, né? Você tem uma chance de cura tão alta por uma doença que é tão prevalente, né? Aí é o que mais chama atenção de quanto o homem deveria fazer o exame de rotina de prevenção. E o tratamento, ele causa incontinência ou impotência? Porque muitos homens têm medo dessas questões, né? O câncer de próstata, aí, novamente, detecção rápida, né? Depende da cirurgia. Cada caso é um caso. Você tem que fazer uma avaliação individualizada. Mas veja bem, quando você tem uma lesão tumoral, você tem que tirar o tumor e muitas vezes você tem que tirar uma areazinha em volta, que a gente chama de zona de segurança. E existem alguns nervos perto da próstata que realmente interferem não só na micção, né? Mas interferem na potência sexual, né? Na capacidade de ter ereção. Então, se você lesiona bilateralmente o nervo, se a lesão é ampla, você pode sim ter problema de ereção. Mas veja, ele não está na próstata, o nervo. O nervo está próximo da próstata. Então, se você tem uma lesãozinha pequena, ou se é uma lesão que não está próxima do nervo, muitas vezes não tem esse tipo de consequência de perda de potência sexual, né? De perda de capacidade de ereção. Agora,
Tem outra questão que você me perguntou, que é sobre a incontinência urinária. Quando você retira a próstata, quando você faz uma alteração ampla, cirúrgica ampla na próstata, você amplia o canal da urina. A próstata, ela abraça o canal da urina. Então, quando você tem um problema na próstata, a próstata espreme o canalzinho da urina, e isso é o que faz o homem ter dificuldade de micção. Então, mesmo uma alteração benigna na próstata, quando a próstata cresce, ela espreme o canal da urina. Aí vem um senhorzinho falando, nossa, eu acordo 5, 6 vezes à noite para urinar, porque eu faço xixi, parece que não esvazia tudo. É exatamente isso, é a próstata espremendo o canal da urina. Então, da mesma maneira, quando você faz uma cirurgia que você retira toda a próstata, você pode aumentar demais o canal da urina e a pessoa pode ter uma dificuldade de incontinência urinária, ou seja, ele urina demais. Ou você faz algum outro tipo de lesão no canal da uretra e a pessoa fica prendendo a urina, fica dando um pouco de ardência a urinar. Mas cada caso é um caso. A gente está falando as principais consequências negativas de cirurgia de próstata, para não falar exclusivamente que de vez em quando acontece por algum outro tipo de questão na cirurgia, mas quase sempre. Para você ter consequências negativas da cirurgia de próstata, dessas que a gente está falando dos outros efeitos, seria uma cirurgia feita numa lesão mais avançada, um tumor que foi descoberto bem mais para frente. Uma lesãozinha pequena, com cirurgias mais conservadoras, ela tem altíssimas chances de não ter esses efeitos colaterais. O que o homem pode fazer para diminuir as chances, ou seja, o risco de desenvolver o câncer de próstata? Não fumar. Fumar é um bom fator de risco, né? Se não ficar velho fosse uma opção, né? Mas não tem jeito, com a idade não tem o que fazer. A idade chega, né? A idade chega, graças a Deus, né? Outra coisa é a obesidade. A obesidade é um dos fatores de risco também. E a prevenção não vai te prevenir de ter uma neoplasia, né? Não vai te prevenir de ter um câncer. Você vai prevenir, você vai fazer o exame preventivo, você vai fazer o exame rotina, você vai descobrir alguma coisa cedo. Mas essa questão de como prevenir o tumor de próstata, ela não é tão eficiente. A gente não tem tanta coisa que a gente pode fazer para prevenir. É alimentação, é obesidade e detectar quando está cedo, né? Então, mais uma coisa que faz o homem ter que pensar melhor em não ir no médico, né? Ele realmente tem que ir porque o melhor que ele pode fazer para ele é detectar cedo. E hoje em dia tem alguma coisa que informe o porquê que o homem evita tanto ir ao médico e como que a gente poderia mudar esses dados, mudar essa situação? Eu acho que o homem tem medo de encarar um problema. A mulher, ela costuma cuidar de si mais porque ela não reconhece como uma fraqueza pessoal. Muitas vezes você tem uma doença e muitas vezes o homem tem esse receio de, puxa, não, eu dou conta. Pessoal, vamos supor, o cara coloca dinheiro em casa, todo mundo conta comigo. Então, ele tem receio de descobrir que tem algum problema, porque isso vai fazer dele menos capaz de cuidar da família, por exemplo, né? Então, eu acho que é uma coisa social e cultural do homem se sentir forte demais para procurar uma atenção médica para si mesmo, né? E, na verdade, como você disse no começo, é um ato de coragem você vencer esse preconceito interno seu e procurar um atendimento, porque você vai estar cuidando da sua família, né? Você vai estar ajudando a todos, né? Você acaba se virando um problema para as pessoas depois. Então, é o oposto do que você queria atingir, você não procurar um atendimento precoce, né? Então, o homem tem esse receio cultural, essa falta de cuidado consigo mesmo, né? Que parece que tem mudado recentemente. Eu tenho visto mais homens procurando atendimento, mas nem se compara ainda com as mulheres. As mulheres são mais atentas a isso. Doutor, e agora eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e principalmente para os homens que estão nos assistindo nesse momento. Olha, procure atendimento precoce. Faça seu exame de rotina, faça seu exame de toque retal, faça seu exame de PSA, faça exame de ultrassonografia, faça ressonância magnética. Cuide-se. Você cuidar de você está cuidando de toda a sua família junto. E é um ato de carinho com sua família isso daí. Então, o homem não tem esse cuidado consigo mesmo, igual a mulher tem, eu acho que a gente deveria ter. É muito importante. Doutor, e pra gente finalizar, lá na Clínica Goiânia tá tendo a campanha do Novembro Azul? Sim, tá tendo a campanha do Novembro inteiro, né? A gente tem a campanha do Novembro Azul que a gente
a gente reserva horários na agenda para os homens, a gente faz desconto em tabela particular para homens no Novembro Azul. E a gente tem engajamento, tem homens indo. Então, é legal. É legal e vale a pena ir fazer. É possível realizar exames lá também? Sim, claro. A gente faz a ressonância magnética, a gente faz a ultrassonografia, até a gente tem exames laboratoriais também. O homem pode ir lá e fazer todos esses exames de prevenção. Uma clínica completa, né? Uma clínica completa. Pronta para receber você, homem que está nos assistindo e já tem, como diz, principalmente a idade e precisa procurar um médico. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, tão pertinente e que deve ter mais atenção dentro da nossa sociedade, principalmente para aumentar esses dados, né? De incentivar realmente o homem de estar procurando ajuda e mostrar esse ato de coragem e de amor por ele e por sua família. Isso mesmo. Eu que agradeço. É um prazer conversar com vocês. E obrigado você por estar aqui nos assistindo.